São 7h21, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Nós vamos começar o nosso papo de hoje com o sociólogo e cientista político, professor Jorge Coutinho, o nosso convidado que está já aqui na Folha, na Rádio Folha FM, o professor Emir Sader. Ele está agora se contactando através de videoconferência com a TVT, a TV dos Trabalhadores, e logo assim que ele terminar ele entra no próximo bloco conosco, mas a gente já vai esquentando o papo aqui com o agradabilíssimo Jorge Coutinho, que eu tive o prazer de conhecer há umas 2 ou 3 semanas atrás. Jorge, que bom que você voltou. Né? É sempre coisa boa, a gente tem que convidar novamente, né? E coisa boa não é depreciativo, não, é ao contrário. Sim. Eu queria dar bom dia a todos os ouvintes, bom dia aqui aos colegas de bancada. É bom rever o Marco, bom rever o Arnaldo. Inclusive o Arnaldo me colocou nessa frigideira. Claro. Mas é uma boa frigideira, é um debate importante. Não, né? porque quando o nosso conhecimento não alcança certas coisas, nós temos que terceirizar. Rapaz, né? Hoje né? O mundo está se terceirizando. Mas eu te digo uma coisa, Marco. A conjuntura política brasileira anda tão sui generis que eu não sei se algum especialista consegue dar conta. Eu acho que só quem dá conta de política brasileira nos últimos anos, 20 anos, 25 anos, são os chargistas. E olha lá. Esses chargistas se deram bem, né? Fizeram as pessoas rirem. Pegam o timing, né? Exatamente. Da questão política e tudo mais, mas é uma conjuntura absolutamente complexa. Agora vamos aproveitar que o Jorge está aqui, que a gente tem esse bloco para a gente conversar sobre, inclusive sobre matérias que estão na primeira página, que o Jorge pode estar discutindo com a gente. Jorge, hoje a gente está trazendo na primeira página que ontem aconteceu uma reunião de secretários municipais, né, com servidores do município para discutir a questão aí do reajuste salarial. É um assunto que vem se arrastando, a gente conversou sobre isso aqui. Quando você veio, na verdade, a gente estava muito focado na questão da perspectiva da perda de royalties que vai ser julgado lá em novembro. Isso altera também aí toda essa questão econômica do município. Mas nesse meio tempo, né, dessa nossa entrevista até hoje, o governo municipal propõe um reajuste de 4,18%, depois recua desse reajuste, e cria aí um clima, no mínimo, tenso com o servidor, né? Você como servidor também, que você é servidor público, como você tem acompanhado essa questão esses movimentos políticos aí, o que isso pode refletir lá na frente? Você colocar um valor para reajuste e depois você retirar essa proposta? Olha, Arnaldo, existem questões, aí eu estava conversando mais cedo com o Marco aqui agora, com a questão do timing da política e os cartunistas. Né? Existe também uma questão de como que o grupo político ou o político individualmente aparece no espaço público. E eu tenho percebido isso não somente no âmbito municipal, não, também vejo isso um pouco. Tenho visto isso acontecer também um pouco na esfera federal. Que alguns até chamam de firehosing, ou seja, a ideia de que justamente você às vezes joga uma notícia, né? Você mede a temperatura, se aquela notícia ela vai ter um impacto de aumentar a temperatura ou baixar, se ela vai ter adesão, se não vai ter adesão popular, etc. E depois meio que você tira aquela proposta, né? Agora, no caso municipal, se não foi isso, né, ou seja, a ideia de fazer um teste com a opinião pública para saber se um aumento aos servidores seria bem recebido ou não, em termos de negociação, é desastroso. Pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu comentei na hora que o Arnaldo citou, a Luísa estava aqui conosco, a Luísa, aliás, mandou uma mensagem dizendo que
que sente muito não estar aqui hoje. Mandou um abraço para o George, e que sente muito não participar da entrevista com o Emi, que a gente vai estar fazendo daqui a pouco. Imagina, ele deve estar se coçando, cara. Mas ele está com certeza no nosso aplicativo, que bacana. Ouvindo. Desde já mandando um abração para o Luiz, que é meu amigo pessoal. Mas então... E vai descansar, Luiz. Precisa. Todo mundo precisa descansar um pouquinho de vez em quando. Mas... Na verdade, quando eles falaram aqui, eu fiquei tão perplexo. Eu falei assim, gente, e se os servidores tivessem aceito? Como é que seria a situação? Agora eles alegam que não ofereceram, né? Oficialmente não houve a proposta. Houve uma sinalização, né, segundo eles colocam, que isso não seria uma coisa. Mas como você falou, né, Jorge, pode ser desastroso, e isso há 1 ano e meio de uma eleição praticamente, né? Isso pode refletir lá na frente? Essa é a grande questão, né? Porque, como eu falei, a despeito de você às vezes soltar balão, assim, a classe política, que eu tenho visto acontecer isso com alguma frequência na conjuntura, soltar balões de ensaio, né, arriscar propostas, proposituras, para ver se elas têm adesão ou não, existe um outro revés aí que é o chamado capital político. Ou seja, você pode inclusive perder um capital político que você tem acumulado ao você apresentar questões que você não tem a pretensão de cumprir. Né? Isso justamente... E o momento de não fazer isso é justamente esse. Que justamente já... Inclusive, há um movimento que é curiosíssimo, que é o de aceleração das agendas de eleição no Brasil. Né? Agora, a gente tem 6 meses, por exemplo, de um novo governo federal, já estão discutindo 2022. Ou seja, o timing de agenda para a eleição já está o tempo todo circulando por aí, que é algo que eu acho esquisitíssimo. Eu também acho. E no caso particular das eleições municipais, realmente talvez não tenha sido o melhor momento para se jogar um balão de ensaio desses, que na medida em que não há só o servidor público, há o servidor público e os arredores, a família, os amigos. Isso vai queimando o capital político, eventualmente, daquele que apresente uma proposta, uma promessa e não tem a pretensão de cumpri-la. Agora a gente tem aí o grupo do governo com esse... Como você está falando com essa notícia que meio que queima aí capital político. Por outro lado, a gente estava discutindo aqui no primeiro bloco 2 outras notícias que ferem o grupo garotista, que é outro grupo que tem aí um capital político forte na cidade. Tem um pré-candidato que diz que não é pré-candidato, no caso Vladimir Garotinho, mas o grupo vai lançar alguém. Isso o próprio Garotinho falou aqui, pretende que seja a Rosinha, se a Rosinha puder, mas ela está inelegível, enfim. Então, se você vai ferindo o capital político da máquina, que tem um peso importante em qualquer tabuleiro, vai ferindo uma segunda via, um grupo de oposição, que é o garotista. Isso favorece o crescimento de candidaturas de terceira via, mesmo pulverizadas? Olha, Arnaldo, a questão... A sucessão em Campos, ela ainda me parece que é uma incógnita, né? Você tem, sem dúvida alguma, até onde eu compreendo, o Rafael, ele tem pretensões de reeleição, né? E um governo que, não obstante méritos, há questões absolutamente controversas, né? Ou seja, sempre volto, até mesmo algo que eu escrevi para a Folha logo no momento que o Rafael assumiu a prefeitura, de que havia um cenário de expectativas exageradas. Me recordo perfeitamente que o período eleitoral que levou a vitória, até surpreendente naquele momento, do Rafael, havia um plano de expectativas que era quase como se fosse a refundação da cidade. Eu via pelo menos isso, sobretudo, na classe média tradicional campista, né? E no caso dos garotinhos, sim, existe um capital político que eu acho que não é nem um pouco desprezível, sobretudo nas periferias. Sim. Né, nas periferias da cidade, que é também onde há densidade eleitoral. Estamos falando de competição eleitoral é decidido voto a voto. Né? E no âmbito, como você coloca, de uma terceira via, uma eventual terceira via, eu não sei neste momento se há algo articulado com fôlego nesse sentido, né? Ou seja, nomes aparecem e desaparecem com um certo lado efêmero, ou seja,
nada se sustenta muito enquanto terceira via. Né? Então, realmente, ainda, na minha perspectiva, né, eu não vejo ainda um cenário muito consolidado na próxima competição eleitoral campista, não. Jorge, você que é um cientista político e principalmente você é um observador da vida de uma maneira geral, por que um fenômeno que ocorre constantemente em todas as eleições, não importa se nós estamos falando de eleição para vereador, para deputados, né, poder legislativo ou eleições majoritárias, o político faz promessas que praticamente todos sabem que não poderão ser cumpridas, mas com uma facilidade e com uma tranquilidade, né? E que muita gente hoje já inventaram uma frase que eu achei interessante, que é o famoso estelionato eleitoral. Porque isso não deixa de ser. Quando você promete uma coisa que não está nem ao alcance dele, candidato a vereador tinha muito isso, por melhores salários e por melhores empregos, por não sei o quê, lutando pela saúde. Não é, ele nem faz isso, o vereador. Né? Ele tenta aprovar leis e melhorar algumas coisas, a gente sabe da importância, mas na hora da campanha, por que isso acontece, Jorge? E que não acontece nada em contrapartida, né? Porque nenhum outro político vem dizer, cala a boca porque você não pode fazer isso. Ninguém fala, ninguém questiona. Esse é um debate muito complexo, Marco, porque o que você está me dizendo simplesmente é mentira. Não é nem estelionato, é meramente a mentira mesmo. Quando você fala que você vai fazer algo que você tem consciência que você não é capaz de fazer, né, você está mentindo ou para você mesmo ou para quem está te ouvindo. É lógico. É o bom mentiroso, ele primeiro mente para ele. Né? Isso. Dizem, isso. Né? Mas existem questões, por exemplo, é possível você ter mudanças de rota de decisões governamentais no campo do executivo, dependendo de conjuntura. E isso acontece muito na América Latina. Né? Vou dar um exemplo que as pessoas às vezes esquecem. Né? Voltar aqui àquela remota conjuntura, né, da década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso, eleições para o segundo governo Fernando Henrique, e a questão de que ele ia sustentar o câmbio a todo custo, ou seja, a paridade dólar-real. Assumiu 6 meses e teve que mudar de ideia. Teve. Porque já era insustentável, né, já há bastante tempo. Foi uma pancada, né? Saiu de 1-1 para 3, 4, sei lá. Foi, porque já estava sendo mantido um câmbio de maneira muito artificial. Exato. Mas agora, a grande questão é, isso foi de fato um estelionato ou, na verdade, as circunstâncias fizeram com que houvesse uma mudança muito profunda? Porque isso realmente acontece com alguma frequência. Agora, como eu falei, isso é diferente da mera mentira, do engodo, do logro. Né? É bem diferente. Que você... Porque, qual é a grande questão? A gente, na ciência política contemporânea mais ortodoxa, digamos, a gente parte da premissa de que quem tem que justamente dizer sim ou não a determinada proposta é o eleitor no processo de concorrência eleitoral. Na medida que ele não é coagido a votar em A, B ou C, ele vai... a ideia é de você premiar o político elegendo-o ou não premiá-lo. Ou seja, você ignora, coloca no ostracismo eleitoral, você não vota mais naquele grupo ou naquele político X, etc. Quem ou seja, o protagonista nessa ótica é muito o próprio eleitor. Ou seja, que é uma lógica entre mercado no sentido econômico e mercado no sentido político. Ou seja, você vai tá ali, o eleitor como uma espécie de consumidor, ele vai tomando decisões, né, premiando grupo X e em detrimento do grupo Y, ou seja, ele que decide isso. Né? Mas agora que é uma prática relativamente comum e quanto à questão da qualidade do voto, aí há uma série de outras circunstâncias, né, que envolve a questão da informação dos agentes no processo, a capacidade de análise crítica do eleitor diante de mentiras, né? Ou seja, tudo isso, né? Agora, essa questão da expectativa que você colocou aí quanto ao governo Rafael, ela parece ter se repetido também no cenário nacional, né? O governo Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos, não me falha aqui os números agora. Por aí. E uma expectativa muito grande de uma mudança
severa e nas agendas que eram promessas de campanha, mas nem tudo é bem assim. Muita coisa precisa passar pelo Congresso. Vide aí a reforma da Previdência, que está ainda aí com alguns pontos emperrados. Teve a questão da flexibilização do porte de arma, do porte e posse de arma. Mas a expectativa do eleitor do Bolsonaro, sobretudo, era que tudo fosse muito automático. E isso já começa a reverter a popularidade do próprio presidente, ou melhor, a decrescer a popularidade do próprio presidente? Eu acho que a sua analogia ela é boa, Arnaldo. Eu acho que também houve um cenário de expectativas exageradas e foi justamente 57 ponto alguma coisa milhões, dá 39,9% dos eleitores do Brasil todo. Ou seja, não chegou a ser a maioria de todos os eleitores, mas dentro mas isso nem desde 2002. Não, e quem abre mão de votar deixa que a gente não decida. tem a maioria total. Aí, né? Sim, é uma outra discussão. Sim. Agora, e essa é uma questão que também é uma coisa que eu acho que nós temos que lembrar. Que nós vivemos um processo de eleições regulares para a presidência de 89 para cá. Foi. Ou seja, nós devemos colocar aí que no nosso cenário, em termos de história política, houve uma interrupção desse processo. O primeiro governo da chamada na época Nova República, nova política, é tudo... tudo né, novo. História de tudo novo demais, né? É tudo história de marqueteiro. Foi o Sarney que não foi eleito, né? O Tancredo também não foi eleito e segundo alguns juristas, o Sarney não poderia nem ter tomado posse, porque se o presidente não tomou posse, o vice também não tomou. Ele não poderia tomar, teria que ter sido o presidente da Câmara. Bom, é um arranjo por colégio eleitoral. Exatamente. Eleição indireta. Não, quer dizer, o que eu acho é que eu acho que a gente está ainda, é uma das minhas perspectivas, né? A gente ainda está vivendo um processo de aprendizado político e a democracia, sempre lembrando o bom e velho Winston Churchill, né, é o pior governo excetuando todos os outros. Ou seja, tem uma série de dificuldades envolvidas, mas, no entanto, ele enquanto regime político, ele é capaz de gerar aprendizados muito relevantes, né? Mas para isso nós precisamos ter uma certa paciência, porque também está lidando com, como eu falei, o eleitor ele é central. A classe política é tão central quanto, mas o eleitor também ocupa um papel muito importante. E queira ou não queira, né, Arnaldo, o eleitor também pensa muito em si próprio, né? Normal. Eu acho até que o mote, eu falei isso aqui com o Beethoven, presidente do PSDB, né? O mote da campanha do presidente Bolsonaro, né, que era mudar isso tudo que está aí, isso tudo que está aí para George é diferente do que está aí para Marco, que é diferente do que está aí para mim, que é diferente do que está aí para todo mundo. Então, virou vai mudar o que eu quero, né? Ficou uma campanha muito pessoal. Sim. Mas agora, nessa última campanha, sobretudo, acho que de 2016 também, e já naquela questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Lava Jato ela ganhou um protagonismo no cenário político nacional, o judiciário ganhou um protagonismo no cenário político, e agora vem aí essas mensagens que foram reveladas pela The Intercept e que pegam o Sérgio Moro conversando com uma parte, que é o Deltan Dallagnol, do Ministério Público. Com certeza você acompanhou esses vazamentos. E como que você tem visto aí as consequências desses vazamentos, dessas conversas, sobretudo pela Lava Jato, que tinha um grande apoio popular até então? Isso pode abalar a questão da popularidade do judiciário, de maneira geral, na política brasileira? Olha, Arnaldo, essa também é uma outra questão. Bastante sensível, digamos assim, porque... o que eu vejo nesse momento com os vazamentos, né, da Intercept, né, que é do pessoal do Glenn Greenwald, né, na verdade o que houve num primeiro momento, não estou falando do analista objetivo, não, estou falando em termos de reações. Eu acho que aumentou a polarização entre apoiadores e críticos da Lava Jato. Ou seja, aqueles que já criticavam a Lava Jato veem agora motivos bastante concretos para poder aumentar o tom da crítica. Uhum. E aqueles que sempre apoiaram a Lava Jato veem assim, olha, tá vendo, ele estava tentando fazer uma coisa até sacrificante, né? Ou seja, tentando fazer de tudo para justamente colocar essas coisas. Ou seja, na verdade, em um primeiro momento,
e obviamente algo que tem que ser medido, né? Estou aqui dando uma impressão, né? Eu acho que aumentou essa polarização que já existe, né? Agora, o que eu olho como analista é a preocupação com a perda aí de capital institucional do judiciário. Porque o que aconteceu em termos de processualidade, em termos de normalidade institucional e daquilo que legitima o próprio judiciário, que é um objetivo de tentar ser imparcial em processos de julgamento, etc., sendo aqueles diálogos dotados de factualidade, sendo verídicos, isso coloca por terra, né? E a pergunta que eu faço a qualquer cidadão cônscio é se você gostaria de ser julgado por um judiciário assim. É engraçado, e é reforçado essa semana, porque vazaram também uns dois áudios, perdão, vídeo não, áudio, porque esses são só por escritos. Esses do caso do Dallagnol e do Moro são só mensagens de WhatsApp, né? Mas um áudio do Gilmar Mendes, quando ele conversava e dizia que o Brasil vivia um sistema de governo de cleptocracia e que a Lava Jato era uma coisa que não tinha retorno, que os políticos achavam que podiam fazer o que quisessem no Brasil, mas não tinham combinado com os russos. Né? Eu me lembro muito bem que foi essa expressão. Eu tenho, inclusive, na minha rede social está esse áudio. E também dele conversando com um governador, eu não lembro de qual estado, que tinha sido acusado de corrupção, e ele dizia, não, eu vou conversar com o Toffoli, pode deixar que eu dou um jeito. E é a voz do Gilmar Mendes. Então, se um membro do Supremo faz isso, o que vamos dizer de outras áreas do judiciário? Pois é, isso é muito perigoso, muito triste, né? Para o Estado Democrático de Direito. Nossa! Porque o Estado Democrático de Direito e a própria democracia em si, ela funciona na medida em que nós acreditamos nela. Que é um pouco... Eu sei que é um papo meio metafísico, aparentemente metafísico, mas se você não crê naquela instituição, você passa a não respeitá-la, que é o problema da legitimidade. Eu acho que é um pensamento até muito prático, não pois sei se é metafísico. Pois mas é a realidade. Se você não confia naquele cara que corta cabelo, porque ele fez um estrago na cabeça do Arnaldo, no cabelo do Arnaldo, você vai entregar o seu cabelo para ele fazer? Não. Pois é, então quer dizer, o que está, na verdade, chamando a atenção nesse momento é um risco realmente de aparecer algum tipo de proposta do tipo, eu posso resolver tudo agora, você está vendo, ninguém é confiável, agora eu vou resolver. E é verdade. Que são o espaço dos demagogos, dos tiranos. Exatamente. Ou às vezes de instituições salvacionistas, porque no Brasil nós temos a memória, inclusive do chamado soldado cidadão, que é aquele cara que é mais cidadão do que o civil, porque ele é capaz de morrer pela pátria. Você lembra do fiscal do Sarney? Pois é. Você era muito garoto, mas... Sim, eu era criança, mas pelo amor de Deus, foi traumático o suficiente para que eu me lembre até hoje. Eram cenas nos supermercados e nas lojas inacreditáveis. Pois é, então eu acho que os impactos dessa questão do vazamento do Intercept a gente vai medir de fato, acho que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, em termos de consequências mais concretas, ou seja, ex post facto, né? Agora, mas nesse momento inspira muita preocupação com relação à saúde do Estado Democrático de Direito no Brasil. Bom, são 7h45, nós faremos agora um pequeno intervalo, voltaremos com Folha no Ar, primeira edição, e no próximo segmento já vai estar conosco o professor Emir Sader. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, o oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Já são milhares de